Nunca sabemos quando tempos de densas trevas e desesperança nos tomarão de forma avassaladora. Tempos em que as forças minguam, as esperanças se esvaem e a alegria evapora. Tempos em que somos atingidos tão brutalmente que desistir parece ser o mais sensato a se fazer. As festas de outrora são substituídas por sofrimento e dor. Os poderosos se corrompem e o mal se alastra como uma praga incurável. O poder das trevas governa homens, anões e elfos. O anel governa todos. A Terra-média geme em dor. John Ronald Reuel Tolkien escreveu uma das obras literárias mais aclamadas do mundo. A trilogia do Senhor dos Anéis não é apenas uma história sobre personagens que vencem o mal. É uma narrativa mitológica sobre o homem e o mundo. O mal se expandia gradativamente e as raças não teriam muito o que fazer. O anel que a todos governava e que fora perdido voltou à ativa, e isso despertou o tenebroso olhar de Sauron para aqueles que eram menosprezados. O destino do mundo estaria nas mãos dos pequenos hobbits. Os poderosos homens se corromperiam, os fortes anões teriam sua ganância aviltada, os belos elfos seriam tomados pelas trevas. Frodo, Sam, Merry e Pippin seriam os pivôs por meio dos quais o mal seria vencido. A história do mal que a todos domina de forma imparável nos atinge porque parece que vivemos em tempos de névoas malignas que nos impedem de ter esperança no resplandecer de qualquer luz que seja. Vemos aqueles que deveriam ser líderes se corromperem, se acomodarem ou se entregarem a seus prazeres, esquecendo-se daqueles que deveriam cuidar. Para onde então podemos olhar se os céus sempre parecem estar negros? Onde está a esperança dos homens quando o mal governa? A história dos errantes de Senhor dos Anéis redireciona olhos cansados para o que realmente importa e aquece os corações que se tornaram gelados. Frodo é o portador do fardo que não escolheu. Ele é ferido, perseguido, fica à beira da morte, luta contra inimigos mais fortes e resiste o quanto pode. Seu sofrimento do "por que eu?" não é vão. Há coisas que nos acontecem sem explicação, mas nunca sem propósito. Ele carrega o mal próximo ao seu peito e tem que lutar para não ceder a ele. Ele tem que resistir por um objetivo que está para além de si, ainda que seja mais fácil ceder. Sempre é mais fácil colocar o anel e corromper-se pelo mal. É mais fácil não caminhar por léguas, não fugir de orcs, balrog e aranhas gigantes e não caminhar pelas brasas de um vulcão. É muito mais fácil não suportar o calor das chamas e da lava. É mais fácil sumir. É mais fácil ceder ao mal. Porém, a grande decisão não é optar pelo que é mais fácil ou difícil, mas entre o que é certo e o que é errado. É encontrar forças onde nem sabia que existiam para suportar o fardo indesejado, porque nada é vão. E o sacrifício é o que dá valor ao sofrimento. Logo, Mordor cairá. Sam é mais do que o fiel escudeiro. Ele é o amigo. Menos explicação há para ele estar aqui. Ele não pode carregar o fardo, mas ele é a voz da força, da esperança e o encorajador. Ele suporta a dor de Frodo. Ele luta com Frodo e por Frodo. Ele enfrenta os perigos e fica à beira da morte por algo que está para além de si. Era fácil ele voltar. Ele não tinha por que escalar montanhas geladas, enfrentar uma aranha gigante e ainda ser visto como traidor. Ele, porém, manteve-se firme a uma promessa. Ele honrou a sua palavra. A honra à promessa feita e a fidelidade à palavra que é dita é o que diferencia homens de meninos. Mesmo diante da adversidade, homens se apegam ao que está para além de si mesmos. Como diz Sam, é como nas grandes histórias, Sr. Frodo. As realmente importantes. Elas eram cheias de escuridão e perigo. Às vezes não queríamos saber o final, porque como o final poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que era depois de tanta maldade? Mas no final, essa sombra é apenas passageira. Até a escuridão passa. Um novo dia virá. E quando o sol brilhar, brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente. Que significavam alguma coisa, mesmo quando era pequeno demais para entender por quê. As pessoas naquelas histórias tinham muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas seguiram em frente porque se apegaram a algo.
Há bondade no mundo e vale a pena lutar por ela. Até lá, talvez não sejamos como Frodo, mas como Sam. Podemos ter tudo para desistir e o fardo é o problema do outro, mas o outro é problema nosso. Podemos não ter forças para carregar o fardo do próximo, mas podemos carregar o próximo pelo sofrimento, angústia e desânimo. Podemos ser a tênue voz que é quase afônica diante dos gritos de desespero. A esperança, porém, de que o sol brilhará é o que nos dá a força. Para além das densas nuvens, o sol brilha. Para além da maldade, a bondade. Para além das trevas, a luz. Os poderosos servos, corrompidos pelo mal, cairão como Saruman. As fortes torres de maldade cairão uma a uma. Isengard ruirá e chegará a vez de Mordor. E o que falar de Merry e Pippin? Eles, que estavam roubando repolhos e cenouras, juntaram-se à aventura que quase lhes custou a vida várias e várias vezes. E eles foram importantíssimos para essa aventura. Foram eles que, conversando com os Ents, os convenceram de invadir e destruir Isengard. Merry e Pippin mostraram sua bravura durante uma guerra onde todos eram maiores e mais fortes do que eles próprios. A bravura e a coragem não está reservada apenas a grandes homens, mas até mesmo aos improváveis. Aragorn era o herdeiro do trono que havia abdicado do seu direito. O rei improvável que se tornou aquele que guiaria os homens em guerras. Lutando ao lado de Gimli e Legolas, ele conquista o trono, juntamente com o respeito. Ele lutou quando as circunstâncias sempre estiveram contrárias. Ele enfrentou inimigos, mesmo quando estes estavam em maior número. Ele lutou mesmo quando Denethor se recusou a ajudar. Ele mostra que sempre vale a pena lutar pelo que se acredita, ou morrer por algo que tenha valor para além de si mesmo. Mesmo diante do negro portão de Mordor, cercado por incontáveis inimigos, ele declama: vejo nos seus olhos o mesmo medo que invadira o meu coração. Pode chegar o dia em que a coragem do homem fale, em que abandonemos os nossos amigos e rompamos todos os laços de solidariedade. Mas hoje não é esse dia. Uma hora de lobos e de escudos estilhaçados quando a Era dos Homens chegar ao seu fim, mas esse não é o dia. Hoje nós lutaremos. Por tudo que vocês amam nessa boa terra, eu lhe peço que resistam, homens do Oeste. Ele os encoraja e seu clamor por Frodo é uma declaração de que vale a pena o sacrifício por algo que seja maior do que nós mesmos. Eles encaram a morte certa, porque morrer ao lado de amigos por um propósito maior que si próprios é algo que é suportável. E enquanto lutavam com a certeza da derrota, a eucatástrofe acontece. Para Tolkien, eucatástrofe é a abrupta e improvável reversão de um mal que transforma a história que terminaria em desgraça em uma que termina bem. À beira de um abismo, dentro de um vulcão, depois de tantos desafios enfrentados, Frodo só tinha que soltar o anel. Era só largar e tudo estaria terminado. Era só deixar e o mal seria vencido. Era só largar o fardo que ele nunca quis que fosse seu. Porém, nesse momento ele mostra a fraqueza. Frodo cedeu. Sméagol, o egoísta corrompido e consumido pela maldade do anel, luta pelo seu precioso contra Frodo e acaba caindo na lava. A grande ironia é que no momento derradeiro até mesmo os que muito resistem podem falhar. O coração é algo corruptível e heróis podem fraquejar. O êxtase de Sméagol pelo anel durou somente o tempo suficiente de sua queda para ser consumido pelo fogo, juntamente com seu precioso. Foi ele que, sem intenção, provocou a eucatástrofe. Foi ele que, cabalmente, cumpriu a sua sentença. O egoísmo foi consumido pelo fogo, juntamente com a maldade do anel que provocou toda a maldade da Terra-média. Enquanto lutavam rumo à morte certa, a Sociedade do Anel viu a vitória improvável. Mordor ruiu, Sauron pereceu, o bem triunfou. O mal foi engolido pela terra. A esperança ressurgiu de eventos que não seriam pensados. Quem diria que os hobbits chegariam a Mordor? Quem diria que o execrável Sméagol seria o que ocasionaria a derrota do terrível Sauron? Quem diria que a bravura seria encontrada em seres indefesos? Em tempos de densas trevas, a esperança pode surgir do improvável. Depois do silêncio, a voz da redenção pode vir pelo choro de uma criança. De um pequeno grupo de 9, exércitos podem ser formados. E de apenas 12,
povos de toda língua, tribo e nação podem surgir. Da fraqueza pode surgir a força, da dor, o sacrifício, e do sacrifício, a força. A revolta contra a rebelião de Saruman não deveria nos surpreender. Se o mal não fosse sedutor, nós não pecaríamos. Se o poder não fosse tentador, nós não nos corromperíamos. Saruman resplandecia vestes brancas enquanto as sórdidas trevas da maldade de Sauron governavam o seu coração. Isengard pereceu. Não importa o quão fortes sejam os impérios da maldade, todos serão destruídos juntamente com aqueles que os edificam e todos os que se deixam governar. Ainda que os reis se corrompam em Nazgûl e, servindo ao Império das Trevas, sobrevoem com seus dragões aterrorizando os povos e abusando de seus poderes, no final de tudo, eles serão derrotados. Ainda que orcs marchem para destruir os fracos, no final, eles serão derrotados. Ainda que o vulcão lance ao ar fuligem que forme nuvens que barram qualquer raio de sol, a luz voltará a brilhar. E quando a luz voltar, será ainda mais forte. Ainda que o olho da maldade espreite o mundo, o cetro da justiça será brandido pela mão do Onipotente. A jornada dura uma vida. Ela é difícil e as lutas podem ser desestimulantes. Somos, porém, fortificados por uma força que não é nossa. Lutamos por um propósito maior que nós mesmos. Não rumamos a Oroduin, a montanha da perdição, mas ao monte de Sião, o monte da salvação. O fardo que tomamos é mais leve do que aquele que foi abandonado, e a recompensa da coroa de glória é maior que o peso do sofrimento. Os pés calejados são calçados pelo Evangelho. Nosso mitrandil é a justiça. Nosso cinto é a verdade. O nosso escudo é a fé. O nosso elmo é a salvação. E nossa andúrio é a palavra de Deus. Percorremos Mordor com perseverança, nos livrando de todo o peso e do pecado, tendo em vista que o autor e consumador da nossa fé nos espera na cidade celestial. Somos falhos, vacilantes e fracos, mas fomos imbuídos com a fé, a esperança e o amor que nos transcende. É isso que nos motiva a suportar tudo, tendo em vista a herança incorruptível, imaculável e imarcessível. Se morrermos, a cortina desse mundo se dissipará e tudo se transformará em vidro prateado. Você verá as praias brancas e mais adiante um campo verde distante sob um rápido alvorecer. Devemos nos ater ao que importa, para que as coisas que não deveriam ser esquecidas não se percam. Mordor será engolida pelo abismo, e então, novos céus e nova terra. A jornada termina uma gloriosa eucatástrofe.